Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreendelas e hoje nós temos aqui uma convidada bem interessante, Disa Campino, é historiadora de arte e é especialista em marcas conscientes. Trabalha com posicionamento e identidade de mulheres empreendedoras através de arquétipos com uma abordagem que une estratégia, arte e propósito. Seja muito bem-vinda ao Empreendelas, Disa. Obrigada, Eu estou muito Thaís. feliz que você está aqui porque, na verdade, eu fiquei muito curiosa quando eu te conheci porque temos aqui algumas nuances que precisam ser esclarecidas e eu acredito que hoje você vai conseguir passar um pouquinho do que de fato você faz e da importância que o seu trabalho hoje tem para a criação e formação de marcas, né? É importante isso. Mas antes de tudo, assim, eu queria que você, é uma pergunta que eu sempre faço no início, você já deve, né, saber qual é, quem é você? Quem é a Disa? Antes de tudo. Antes de tudo, a Disa, primeiro, antes de tudo, muito obrigada, obviamente, por estar aqui e estarmos as duas aqui com este sentido de partilha tão bonito. A Disa, pois é uma pergunta incrível, porque a Disa é uma pessoa que é feita de várias, matérias, de várias experiências. Eu não consigo me decifrar como uma pessoa Sim. só ou com uma identidade única, mas neste momento a Disa é uma pessoa com uma missão muito bem definida. Aqui outrora, como todos nós já passámos por essas situações, nem sempre é tão bem definida. A minha missão é uma missão definida acerca de usar a arte e toda a minha experiência de vida, tanto os altos como os baixos, para poder ajudar também outras pessoas, nomeadamente as mulheres, que é mais o meu público-alvo, a se definirem e a sentirem que têm também identidade. Sim, e você traz a arte muito para o seu trabalho, Sim, mas as pessoas às vezes ficam confusas, né? sim, Porque não sim, entendem de onde vem isso. E tem algo que eu acho que você precisa deixar aqui muito claro hoje, que é essa sua relação com a história, né? Eu acho que sim, tem alguma coisa aí, né? Que você precisa. sim. Eu sou historiadora de arte a nível Sim. de formação. A minha formação faz grande parte da minha identidade hoje em dia. Também foi uma busca, tentar entender até que propósito ou até que ponto a minha formação fazia parte da minha identidade. Isto tudo é um percurso. Mas efetivamente a história é a grande componente e o maior conceito que eu uso para trabalhar qualquer vertente artística, porque sempre fui também ligada à área das artes, sempre adorei criar e o que veio complementar muito mais a parte artística e o que faz esta diferenciação é todo o estudo e complemento académico dentro da história. Tá, e como que você enxerga, né, essa sua relação com a arte hoje com o que você faz? Qual a importância disso? A importância é, De trazer história, né? Porque eu acho que sim, tem aqui, e é bastante interessante esse sim, tema, porque a gente estava conversando ali atrás, né? E eu me lembrei disso agora, inclusive, sim, que eu te falei, né? Uma frase que eu sempre repito, que as pessoas antes de comprarem qualquer produto, elas compram uma história. sim. É o E, mais interessante e o mais importante. exato. Antes de uma marca tem que haver o conceito da história. E qual a importância que você enxerga em tudo isso? A De ter uma importância história por é trás? trazer à consciência de cada pessoa que quer, por exemplo, criar uma marca, quer ter uma marca pessoal. Normalmente as pessoas começam a criar algo antes de se conhecerem elas próprias. E o mais importante é isto, como tu estás a referir, é o seu storytelling, é a sua história, o que é que elas Fantástico. passaram, o que é que elas sofreram, o que é que elas vivenciaram, o que é que elas amam. Que eu Isto é ainda. uma identidade que é Exato, preciso vir à tona. que eu ainda acho que seja a coisa mais única que uma pessoa tem. Porque, igual você, tem vários, com as mesmas habilidades, tem vários. Mas com a sua história, não. A sua história só você tem. Exatamente. E para além E é disto, eu tão trabalho com bonito. mais uma profundidade, mais uma camada, mais profunda ainda do que apenas a história, digamos, consciente e vivencial e objetiva das pessoas de forma independente. Ou seja, cada pessoa tem a sua própria história daquilo que sabe e também tem a parte da história que não sabe. Que esta é a parte que eu gosto de trabalhar, que é, digamos, Que é onde eu queria entrar agora. Não me exatamente, ok. interrompa, que eu quero fazer Desculpa, essa pergunta. peço desculpa. Porque, assim, você, formada em história, História da arte, sim. provavelmente, da história da arte, né?
desculpa, Não, está tudo bem. você poderia ir para outras vertentes, certo? Você E poderia... já estive noutras vertentes. Exato, eu queria falar sobre isso. Em que momento você conseguiu entender que talvez fosse um pouco mais profundo, que você pudesse migrar para esse lado? Esta parte profissional, Exato, não é? exato. Ou como é que eu vou buscar, digamos, a história da arte Como é e que você... colocá-la no meu Não, trabalho, não como é? que você antes fazia algo, o que que você fazia antes, Exato, e sim. aí como que foi essa transição e por quê? Porque, assim, provavelmente, a arte é uma coisa incrivelmente maravilhosa, você provavelmente fazia coisas muito interessantes também, mas por Sim. que você escolheu esse nicho? Eu trabalhei no Museu Britânico 2 anos Uau! e fiz investigação e catalogação de obras de arte reais. Portanto, passaram nas Em mãos. Londres? Tive em Londres, exatamente. E passaram-me nas mãos obras de artistas muito famosos, com os quais eu já vinha há muito tempo a estudar e a ver nos livros, e ali na prática, agarrando nas obras, ganhamos outro tipo de consciência acerca do que é uma obra de arte e o que a move, quem é que a fez, quem está por trás. Todas as obras, nós para fazer uma catalogação e uma investigação tínhamos que saber muito mais do que aquilo que Se era visível, aprofundar, né? aprofundava. E o aprofundar aí no Museu Britânico fez com que eu ganhasse muita consciência, porque eu neste momento de transição também de vida, porque eu estava longe do meu filho, portanto lá está, tudo tem uma história acerca do que é que estamos a vivenciar e a passar, e isto enriquece-nos, porque é na dor, muitas vezes, que nós vamos à profundidade de entender o que é que estamos a fazer. E eu, quando estava a trabalhar em cada obra, eu ganhava um pouco mais de identidade. Uau! E eu sentia, porque ao estudar a história de Leonardo da Vinci, a época que ele viveu, se foi no século XIV, século XV, o que é que estava a passar naquele Era um momento, estudo muito era profundo, muito né? profundo. E eu tinha que entender a mente do artista que estava por trás, do encomendador da obra, do reinado da altura. Bem, era tanta a mescla de informação que eu comecei a trazer para mim informação no meu dia-a-dia, dos meus propósitos. O que é que eu estou aqui a fazer? Porquê é que estou aqui? Porquê é que estou longe do meu filho Tão neste momento? bonito, tão profundo isso. E isto deu-me conexão com o propósito, com aquilo que eu estava a fazer. E isto tudo, obviamente, é um caminho, não é? Depois, entretanto, para além do Museu Britânico, existiram outras experiências profissionais que me levaram a fazer ainda mais conexão profunda, porque eu depois trabalhei como diretora de marketing de uma universidade. E eu ali também tive desafios completamente diferentes do Tá museu. explicado E isto agora. me faz uma mistura enorme, porque depois trabalhei em gestão com mercados de arte, financeira, e comecei a ter aqui uma abordagem Sim. completamente diferenciadora. O que eu estava na dúvida, que me fez um pouco de confusão, é como que o marketing surgiu no meio de tudo isso, né? Foi com estas duas, digamos, Exato. experiências e estudos também, que é a história da arte. Depois, na universidade, quando trabalhei como gestora de marketing, eu sempre trabalhei em artes. O que isto faz com que eu não fui trabalhar, por exemplo, para a universidade, sem background em design gráfico ou marketing. Eu sempre trabalhei em design Então, gráfico. sorte de quem te encontrar, mulher, porque tem aí, Agora já tem parei, muita coisa por isso é aí. que eu criei o meu negócio próprio, porque eu já estava cansada, quando nós entramos por uma entidade profissional, de fazer tanta coisa. Porque vocês que, né, eu falo isso porque por acaso a minha irmã, ela é formada em história. Ah, tão giro. Tão Tenho que a giro. conhecer. E vocês são muito, vocês gostam mesmo dos detalhes, né? Um estudo muito minucioso, é tudo muito, e é tudo que uma marca precisa, uma marca forte consolidar, para se consolidar no mercado tão competitivo hoje. Porque é o que eu te falo, assim, é o que a gente tinha conversado antes. Muita gente fazendo muita coisa, mas muita gente também não se diferenciando. E Continuam. eu acredito Sim. que o seu trabalho entre aí, talvez, não? Sim. Porque o que acontece hoje em dia é constantemente as pessoas, lá está, têm falta de conhecimento histórico, da evolução cronológica de quem fomos, o que é que estamos a ser agora e para onde é que vamos. Porque esta cronologia é muito importante ter ciente Sim. no nosso ADN, Ok. porque aí faz com que nós assentamos um bocadinho e percebemos o que é que eu quero fazer, em vez de estar a olhar para o que o outro está a fazer. Exatamente. E então as pessoas tocou num ponto perdem a perfeito. identidade porque olham a montra hoje em dia, já não é as lojas como antigamente, se fôssemos se calhar. Vou anotar isso que você falou, que isso é Sim. bem interessante. Não, a parte de não fazer, de você não Sim. fazer o que o outro está fazendo, né? Sim.
nós temos que pegar primeiro nesta nossa identidade. Esta é a profundidade da questão. E aprendemos isto muito na história. A nível da civilização, quem foi, por exemplo, os povos egípcios, como é que agiram, como é que atuaram, e isto tudo faz com que a gente vá lá atrás e traz agora para o nosso presente e criarmos aqui uma relação de profundidade e de respeito, que nós todos temos origens ali, não é? Está Que só ADN, vocês são capazes, só vocês que são da história que são capazes de fazer fazer. estas ligações. E a diferenciação é esta, a pessoa não ir agora ver uma montra do Instagram, por exemplo, e ver, aquele caso de sucesso. Ok, se aquela pessoa está a ter sucesso, está a ter muitos seguidores, eu vou lá e vou imitar aquela marca, nas cores, no tipo de letra, no que é que ela faz, no que ela diz. E a pessoa, onde é que está a identidade? Eu falo tanto Perde-se. sobre autenticidade. A autenticidade é a coisa mais importante e ela consegue se buscar nesta profundidade histórica, porque a história tem origens factuais. Tem origens de o que é que aconteceu, como é que a sociedade evoluiu, porque é Ai, que bonito! isto Não, eu tô olhando pra você, tô encantada, porque assim, tudo tão superficial hoje. Quando eu entrei na sua página no Instagram, eu enxergava exatamente isso, profundidade. Eu não via a superficialidade. Eu vi um pouco, eu fiquei um pouco confusa. Eu falei, o que tem aqui? porque é O que muita tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? O que é que a raia ela faz, O né? que ela faz? O cérebro vai logo querer uma coisa objetividade. simples. Exato. É assim, olha, vende cremes, então vê-se cremes. Sou massagista, vê-se massagens. As pessoas estão todas muito estereotipadas. E superficiais, E a minha né? identidade é tudo menos isso. Sim. Então eu levei muitos anos, obviamente, a perceber como é que eu iria conjugar as minhas áreas. Depois era um Instagram para fotografia, era um Instagram para marketing, era um Instagram para a arte, porque eu sempre desenhei e pintei. E o que é certo é que eu cheguei a uma conclusão: não, eu vou fazer tudo o mesmo. Só que vai ter um conceito só e uma linha só. Aí eu comecei a trabalhar tudo o que eu criei para mim a nível de marca, porque eu criei a minha marca própria como produtos, eu comecei a criar para outras marcas. Então comecei a dar do meu conhecimento para outras marcas crescerem. Além dessa sua história com o seu filho, que eu acredito que tenha sido uma história marcante para você, Sim. tem alguma outra história, assim, alguma outra situação marcante do seu início, né, em tudo ali, Sim. Que fez com que você enxergasse a sua profissão de uma outra forma? Sim, quando eu estava a trabalhar na universidade, até posso dizer, foi no ISCTE, eu estava com uma função que me deram assim repentina, que eu tinha que ir agarrar num mestrado que estava há 4 anos sem ser vendido. Então era um desafio muito grande. E eu fiquei responsável por arranjar uma estratégia em 3 meses e lançar aquele mestrado e ter, no mínimo, 10 alunos inscritos. E o mestrado era só e simplesmente o mais caro do ISCTE. Era um mestrado, que normalmente os mestrados custam entre 5 e 6 mil euros. Aquele era cerca de quase 20 mil euros o mestrado, se eu não estou em erro. Uau. Era mesmo uma coisa absurda. Então, eu tive que ir à história do mestrado. Eu tive que ir perceber o que é que correu mal. Eu tive que ir entender porque é que ele era tão valioso e não estavam a comunicá-lo bem. E eu fui até Amsterdão, eu viajei, porque era um dual degree, era um mestrado que era na América e era cá em Portugal. Portanto, eram 2 mestrados num. E não estava a ser comunicado como isso. Um mestrado, por exemplo, na América custa 50 mil euros. Então, para quem é que tínhamos que falar? Para o público estrangeiro. Então, eu começo a fazer uma investigação intensa e eu consegui encher. É tão bonito que você faz. Estou encantada. Sim. Parabéns. Obrigada. Mesmo. Sim, a investigação teve que ser profunda para se entender o cerne da questão e em 3 meses conseguir algo que parecia quase impossível. Consegui reabrir obviamente, o mestrado. Foi um caso de sucesso que até eu própria não sabia se iria conseguir e consegui. E a partir dali percebi nitidamente que as estratégias podem ser feitas de formas diferentes e estamos a falar numa universidade, é uma instituição, é um sistema. Então é sempre a mesma coisa. A mudança não é algo muito bem aceito, não é? Quando nós trabalhamos isto, eu fui militar 6 anos e sempre que eu queria mudar algo no exército, não, isto sempre foi feito assim, não dá para mudar. Então a mudança é algo muito importante, por vezes nestes sistemas que fazem sempre a mesma coisa. É a mesma coisa com as marcas, não devem fazer sempre a mesma coisa e devem procurar como fazer diferente. Exato. E teve algum momento também, Disa, que você percebeu que a sua profissão podia ser muito estratégica para a criação de marcas fortes, assim? Teve um momento que você teve, uau, isso aqui é bom?
Isso aqui Sim, pode ser, né? sim, Eu posso transformar isso. foi nestas situações que eu estava aqui a referir, em nível de casos de sucesso, depois tive vários casos de sucesso, nomeadamente porque eu sempre trabalhei. Mas não teve um clique assim? Um Ah, clique de você. existiram vários. O que eu costumo dizer, isto foi um complemento, é como encher um Foi, saco de foi demorado informação. para você ter seu primeiro cliente? Não, Esse foi. não, 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 porque eu tinha muitos amigos e familiares e muita gente, tu és muito boa a fazer isto, tens que fazer, tens que criar. Eu, na altura, até criava praticamente sem levar valor nenhum, porque eu tinha o meu emprego, não é? Então, como aquilo era tipo, não um hobby, mas a Sim. minha segunda profissão, porque eu não estava a levar aquilo tão a sério como deveria, eu, Era uma ok, coisa que você queria assim, experimentar. ok, eu vou fazer, eu vou-te ajudar. O que é certo é que todas as Sim. marcas onde eu me metia, elas tiveram todas sucesso. E haviam sempre casos e casos de sucesso. Eu tinha restaurantes conhecidos e que acabaram depois por abrir dois negócios, três negócios. Ou seja, as coisas entraram em caminhos que eu comecei a olhar depois com orgulho naquilo onde eu tinha colocado a mão, não é? E comecei a Uhum. perceber, não, é este o meu caminho, eu vou-me focar nisto. Sim, e quando se fala, porque assim, eu vejo que você fala muito de fortalecimento de marca, né? Sim, Quando você pensa em um fortalecimento de uma marca que está sendo criada agora, sim, de uma marca que quer, né, ter entrar no mercado de uma forma muito forte, sim. o que que isso quer dizer? O que que é esse fortalecimento de O marca? fortalecimento é, acima de tudo, a essência. É a identidade e a essência verdadeira, genuína. Não é as pessoas. Às vezes, esta linguagem as pessoas podem não entender muito bem, mas eu vou tentar falar de uma forma que as pessoas abram a consciência para isto, que é mesmo muito real. Tudo o que tem autenticidade cresce. Tudo o que é feito Ai, que primeiro aqui com bom! Eu amor, penso assim, igual. aqui com amor, não é aqui. E o problema é que as pessoas vão muito aqui. Eu Exato. quero fazer uma estratégia Estratégia, como aprendi no estratégia, livro. estratégia, A estratégia está estratégia. cá, aqui. E daqui é que passa para cá. E o Essência, cérebro é que tem a ferramenta de genuinidade. colocar em prática. Exatamente. Fazer parcerias genuínas, tudo o que é genuíno. Tá, e quando você, por exemplo, quando você escolheu trabalhar com pessoas, assim, você hoje não trabalha com marcas grandes, né? Pelo que eu Tenho observei. algumas, não é. Mas é uma Sim, escolha, é onde eu vou chegar. sim, desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa interromper. Deixa eu formular minha pergunta direito. Você escolheu trabalhar com pessoas que querem criar marca pessoal, Sim, né? Pessoas mesmo, sim, normais, do dia a dia, empresárias. sim. Por quê? Da onde veio essa escolha? Por que você escolheu isso? Porque é onde efetivamente as pessoas estão mais confusas. Uhum. Quando existe um querer muito e uma vontade muito grande de se criar uma marca própria, a pessoa tem medos, tem confusão, não tem conhecimento e muitas vezes o que acontece é que essas pessoas ainda não conseguiram trabalhar a sua própria identidade. E quando elas chegam até mim, elas vêm com aquela vontade de eu quero fazer uma marca neste negócio, naquele negócio, com este produto. E eu começo a ver, ok, e tu como é que tu estás? Tu estás bem? Tu estás equilibrada? Tu estás a sentir-te feliz com esse propósito? Isto tudo tem que se analisar antes. Então eu gosto de trabalhar esta análise. Eu gosto de acompanhar primeiro digamos, esta cura de conhecimento e Isso. depois trabalhar efetivamente a marca para a marca ter um caminho mais próspero. Isso vai chegar num ponto bem interessante aqui que eu queria também saber da sua parte, que é o seguinte, e talvez você já tenha me respondido assim, mas hoje qual é o principal problema que você resolve para uma pessoa que te procura, que quer uma criação de uma marca Sim. forte? É alinhamento com a sua própria identidade e conexão com o ser humano profissional com o ser humano interno e consciente de quem é. É abrir uma consciencialização. É aquilo que eu tenho feito mais, é abrir consciências. E as pessoas mudam completamente, tanto a energia, a forma de ser, de estar, postura, comportamento. E hoje, assim, pensando em tudo isso, quais são as habilidades, as principais habilidades que você utiliza para aplicar o seu método, que você acredita que Sim. seja talvez ali a cereja do bolo? É o estudo que eu faço de investigação dos arquétipos. Eu queria chegar nessa parte que eu adoro. É isso, é essa parte. Sim.
Mas o estudo que eu faço é um estudo diferenciado, porque Sim. lá está, vou agarrar sempre na história da arte, e trabalho os arquétipos com personagens e pessoas que efetivamente existiram. O estudo dos arquétipos, para quem conhece, são 12 arquétipos criados por um psicanalista que é o Carl Jung. E esses 12 São 12? são 12 Só 12. que ele criou. É tipo uma base, é tipo, imagina os signos, É existem 12. porque eu tenho uma certa dúvida em relação a isso, porque eu também estive com outra pessoa que nós falamos sobre esse tema, e eu sei os nomes de alguns dos 12, porque eu também já tinha visto que eram esses, né, que é a Sim. base inicial, mas depois ela veio com outros nomes e eu também já vi outros profissionais falando de outros Sim. nomes. Por que dá isso? Então é De assim, onde vem? cada profissional tem a sua técnica, não é? A Aham, minha técnica é, eu uso os 12 a como base. base, não é? No entanto, eu não estudo um arquétipo da pessoa, eu estudo todos os arquétipos que a pessoa tem, porque as pessoas não têm só um arquétipo, têm Sim, vários. sério. E então eu vou buscar, a nível histórico, personagens, porque a personagem viva e que existiu é a forma, digamos, psicologicamente mais de conexão com o nosso comportamento. Ou seja, Influencia, né? imagina que eu digo-te a ti que tu tens que trabalhar o arquétipo da soberana, que é a rainha. Ok? Eu vou-te buscar uma rainha que faça sentido para a tua personalidade, Que já que existiu, existiu. ok? Aham. Ai, que Imagina, legal. posso ir buscar uma rainha, por exemplo, do século XIV ou XV, a Beatriz d'Este, por exemplo, que é uma rainha que era patrona das artes e adorava a cultura. E eu vou contar-te a história dela e tu vais sentir conectada com ela, porque ela existiu e ela teve um percurso. Então, o ser humano, a nível comportamental e psicológico, vai se conectar com uma coisa que existiu, um ser humano. Se eu vou dar uma imagem, uma carta, um desenho, a pessoa olha e não se vai conectar tão rápido. Tá, e quando você descobre, por exemplo, essa rainha, né? Ai, tá, e você tem que se inspirar nela. É como se eu olhasse para ela como fonte de inspiração mesmo e começasse a replicar o que ela. Sim, há várias vertentes. Não é só fonte de inspiração, mas honra à ancestralidade, honra em sentir o que é que aquela pessoa viveu lá atrás com tanta dificuldade, porque é que eu agora me queixo. Existem N fatores, existem N formas da pessoa se posicionar a nível comportamental. Pode ser Entendi. através de feitos que aquela rainha fez, de ações, inspiração, ler livros acerca do que é que a pessoa fez e inteirar-se mais. Faz com que cresça uma nova identidade também e a nossa identidade fique mais forte, Tá, até e porque é um conhecimento histórico. assim, e essa é uma das coisas que você aborda dentro da sua mentoria. Não sei, não é isso que é Sim, mentoria, sim, né? sim. Eu não gosto muito de frisar a mentoria, mas é a palavra mais adequada para se perceber porque tem um acompanhamento muito profundo e prolongado, não é? Em 2, 3 dias que a pessoa clica e consegue obter estes Tem resultados. etapas. Tem E quais etapas. são as E as etapas? etapas são várias. Primeiro eu faço uma leitura. E eu chamei a esta leitura a leitura da alma porque é uma leitura profunda a nível diagnóstico. Eu vou diagnosticar em que fase é que a pessoa está. Depois vou fazer digamos, um reconhecimento, E é posicionamento. impressionante, gente, impressionante, porque ela bateu um olho em mim e ela falou coisas assim. Eu falei, meu Deus, essa mulher me conhece. É impressionante, mas tudo isso é baseado em estudo de comportamentos, não é isso? Comportamento, energia, até mesmo um olhar, um dar a mão, uma palavra, tudo em ti vai emanar informação e essa informação é histórica. Mas só você consegue, porque assim, é algo muito profundo, tem que ter uma sensibilidade Eu muito acho que porque eu grande. passei muitos anos da minha vida em bibliotecas a ler muitos livros, não é? Isso também acabou por me dar aqui digamos, alguma competência ou característica e ferramenta de conseguir analisar bem o ser humano, quem é que o ser humano era e como é que ele está agora, não é? Eu estudei a pré-história, eu estudei o homem macaco, a evolução do homem, então isto é tudo comportamental. Uhum. E já passaram muitos mentorados assim por você? Sim. E
não sei se pode, né? Mas tem algum exemplo, algum case de sucesso que você não precisa citar Sim, eu nomes, tenho vários. mas que você tenha visto de fato uma transformação. Sim, vi transformações tão bonitas e tão intensas. Uma das pessoas até tu conversaste que eu acho que tu vais visitar, mas agora também não falar em nomes. Eu já sei. E houve ali uma situação gira a nível de ir rebuscar a parte da Escócia, porque ela tem um nome escocês e nunca tinha olhado para aquele nome. E então eu fiz uma investigação tão profunda daquele nome que eu fui bater a um juiz, que eu faço investigação genealógica, não é? Também é com factos. Fui bater a um juiz que tinha o mesmo nome familiar, que viveu na Escócia, e aquele juiz, mais ou menos no século XVII, mandou matar muitas mulheres que trabalhavam com cura, com curandeiras e etc, e que depois eram nomeadas de bruxas, mas que não eram bruxas, né? Enfim, não entrando muito em detalhes. E o que é certo é que esta pessoa agora trabalha com terapias. E ao trabalhar com terapias, ela percebeu que afinal há uma missão muito maior ainda, que é honrar todas as outras que por um familiar, digamos, longínquo do século XVII foram mortas. E esta conexão foi muito bonita. Tanto que ela começou-se a posicionar com músicas mais celtas e foi muito bonito. Eu sei quem é e foi muito giro. Uma das mulheres mais... Eu acho que é ela, não é? Femininas que eu já vi. Sim. Eu acho que pronto, que sabes quem é. Não vou falar o nome, mas eu acho que eu sei quem é. Eu nunca vi uma mulher tão feminina. Eu não sei, foi você, né, que fez isso. É assim, isto, ela nós, é muito feminina. Como eu costumo dizer, nós damos ferramentas e as pessoas depois sabem utilizá-las. Não sou eu que faço a magia toda. Eu dou uma ferramenta ou outra para haver ali um desbloqueio importante naquela fase de vida. Há outras situações, porque eu também depois faço a continuidade da gestão das redes sociais e o marketing, e houve outras situações de pessoas que tinham, por exemplo, as redes sociais sempre tão negras, tão escuras, não tinham uma imagem, tudo preto, e começou a existir mais cor, né? e a vida alterou consideravelmente. Depois eu faço a parte toda, digamos, de análise de números, de seguidores orgânicos, etc. E em 3 meses teve um aumento de 200% de visibilidade pela alteração toda, depois de rede social, de imagem. Bem simples, não é? Sim, mas a pessoa tem que também conectar e sentir-se aquela pessoa. Imaginemos que a pessoa não quer sair daquele registro da escuridão, imaginemos. Por mais que eu esteja a trabalhá-la, se a pessoa não quer, é muito difícil depois, mesmo que a rede social tenha cor, aquilo alavanca, não é? Que eu acredito que entre também na parte da persona, né? A pessoa cria um personagem e ela não quer sair daquilo. Sim. A vitimização, há várias situações. Muitas, Sim. Assim. E eu trabalho também, por acaso, com essa parte de estratégia, de posicionamento. Sim. E eu sinto uma certa dificuldade em todas elas de elas conseguirem ser elas mesmas. Elas não conseguem. Estão sempre a pensar no que é que as pessoas vão dizer, o que é que vão julgar. E não é, o pior não é isso. É que elas próprias querem passar essa imagem. Sim. Às vezes as pessoas nem estão esperando isso, sabe? Sim. E as pessoas só querem ver vidas reais. Esses dias eu gravei alguns stories falando sobre isso, que é o seguinte, as pessoas não se conectam com a perfeição. Ninguém se conecta com o perfeito. Ninguém. As pessoas se conectam com o que é imperfeito, com o que deu errado. Porque se eu olho para alguém que falhou, é muito mais fácil eu falar... identificar-me. Assim, olha, também falha. Se ela também fez e falhou, eu acho que se eu também testar e falhar, não vai ser tão mal assim. Exatamente. Entendeu? Então, acho que tem aqui essa questão que você falou de buscar autenticidade, né? De buscar, de fato, ser humanos, né? Eu acho que é isso. E está-se a perder muito isto, porque as pessoas, lá está a palavra mentora, está muito aí na moda, mentores, terapeutas e etc. E as pessoas vêm para as redes sociais e para a imagem como eu sou a perfeita, repitam a minha perfeição. Esta imagem é errada. Isto não existe. Tipo, eu sou mais rica, eu sou mais abundante, eu sou mais próspera e isto é tudo tão perfeita. Que sabe o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que a pessoa ainda fique mais frustrada do outro lado. Exato. E vai ganhar assim, tipo, um pouco de aversão, olhar para aquela pessoa. Ai, é tão bonita, é tão perfeitinha que eu nunca lá vou chegar. E não é isso que vai trazer clientes. O cliente tem que se identificar com a dor daquela pessoa. Exato. E é através, por exemplo, do meu livro, que eu quando criei o livro, que quis colocar as dores lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre
Se você quiser, pode até pegar e mostrar um pouco, Ok. falar um pouco dele, porque, pelo que você me falou, é bem Sim. interessante, né? E você vai fazer um lançamento também. Sim, ainda estou em pré-venda, pronto. Tô louca pra ler, porque Coincidentemente, esse já é meu. sim, esta é a oferta tua, com amor e carinho. O meu livro foi criado neste intuito de juntar a história, a arte, para também as pessoas começarem a sair quando saem à rua, ou vão passear, ou vão ver um museu, ou até vão visitar um país diferente, começarem a olhar para cada local com outra Com perspectiva, sensibilidade. com uma sensibilidade que ali tem história e ali vai me ensinar qualquer coisa acerca de mim próprio. E então, aquilo que normalmente não é dito através da história, das civilizações, eu quis trazer para este livro. E também aqui misturo a minha história e as minhas dores e a minha experiência de vida e como é que eu fui aprendendo a criar uma identidade minha própria e não imitar ninguém, que eu nunca fiz isso. E percebi que esta foi sempre a minha mais-valia. Eu nunca ter imitado ninguém e nunca quis ser igual a ninguém. É impressionante, porque as pessoas mais preciosas, elas estão assim, por trás de pessoas como você, porque eu nunca imaginava essa, assim, quando eu te vi a primeira vez, eu não imaginava essa profundidade que você tem no que você faz. Muito bonito mesmo, Obrigada. parabéns, assim, porque é o que você diz, né? É muito engraçado, porque nós olhamos para algumas pessoas, algumas mulheres que se posicionam muito pelo visual, Sim, né? E você acredita através daquele visual que existe ali uma profundidade e no fundo são mulheres que estão ensinando que nem elas mesmas curaram, né? Nem elas mesmas resolveram em si. Eu vejo muitas situações assim de mulheres que estão lá na internet todos os dias falando de uma realidade que elas não não vivem. tem, não tem. Não há... Força, garra, vamos. E depois elas, E né? Onde é que depois elas estão? elas escorregam tanto e feio, sabe? Sim. Eu vejo às vezes, né? E aí eu tô, enfim, tomando aqui espaço, seu espaço, né? Não, Porque não hoje é é seu meu, não. dia, Não é, nosso não. espaço, pra te falar isso que, assim, esses dias atrás eu tava. Eu tenho uma mulher que eu admiro muito, assim, perdi um pouco a admiração, mas ela tem um posicionamento bem forte no digital. Tive alguns contatos com ela. E depois eu entrei um dia nos stories e ela tava lavando. Eu sentia que era uma. Como se ela estivesse lavando uma roupinha suja, assim, tipo. Sabe quando a pessoa tá jogando uma indireta ali? Sim, 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 Só que a sim. pessoa fala de liderança, fala de. Sabe? Sim, depois E dá uma depois rasteira ali. escorrega por um outro lado. Eu falei, nossa, não acredito que ela tá fazendo isso. Sim, Porque é uma das coisas que mais tira a sua credibilidade no posicionamento. É você lavar roupa suja, é você ter incoerência, né? Que aí entra o que eu tô te falando agora, exatamente o que eu tô te falando, que é você mostrar algo que você não é. Já aconteceu muitas vezes de eu ver na digital, uau, que mulher, que. E aí eu encontrar presencialmente seu oposto. sim. E vazias, a nível de cultura, Vazias. ou falam coisas, mas as coisas não nos acrescentam, às vezes até com o objetivo de retirar. Também existem estas E muitas situações. frases prontas, né? Sim, exatamente. Muitas frases prontas. Exatamente, exatamente. E nós, muitas vezes, tu também frequentas muito estes locais de eventos, de Sim. partilhas, e Precisa, o a gente objetivo, precisa, né? e o objetivo deveria ser sempre este, é a partilha, a É parceria, ver, eu aprendo tanto. sim, o Inclusive, sentir, eu o querendo dar, ser. e é isto, é estarmos lá presentes. Exato. Connosco e com a nossa história. Não interessa até se vendemos produtos, não vendemos produtos, se eu fiz um feito qualquer na vida. Foi assim que eu também me conectei contigo. Porque tu não vendeste nada, tu não foste lá a vender isto, Sim. eu nem sabia nada de ti, nem fui investigar, nem fui ler, simplesmente senti a tua essência. Oh, E porque tu obrigada. estavas simples, uh, Aí depois você foi no Instagram, era outra coisa. não, Era não, completamente. Eu não, gosto disso, desse contraste. sim, mas é bonito porque eu percebi, ok, ela é uma pessoa profissional. E adorei logo a tua frase inicial, que não eras nem mentora, nem Nem, blogger, não sou nem nem Instagram, blogueira, nem mentora. não sei o que é que. Bem, eu ri e disse, ok, agora entendi porque é que eu conectei. Porque tu não tens medo de dizer aquilo que não és. E isto Exatamente. é identidade. Porque E, sabes o que és e também não precisas dizer ao mundo o que és, porque sabes o que és. exato. E não é É isso. isto, é o segredo, é este. Não, e sabe que eu enxergo? Eu trabalho muito a humildade em mim, porque por muitos anos da minha vida eu fui uma pessoa extremamente soberba.
Quando eu venho de um lugar muito simples, então eu me coloquei em um lugar que não era o meu. Então, quando eu cheguei naquele lugar que não era o meu, que não era nada do que eu vivia, eu cresci um pouco. Eu falei, Então, eu me tornei uma pessoa soberba. E é tão bonito ver hoje que aos 32 anos, e graças a Deus foi tão cedo, eu consegui fazer um trabalho muito bonito comigo dos 29 até agora, de resgatar a minha essência simples. Porque eu venho de um lugar simples. E quando eu tô roubando muito tempo aqui, Não, não mas eu estás, não quero ainda estás, eu saber quero muita saber. coisa. Já estou curiosa, né? Assim, eu acho tão bonito, é tão lindo uma pessoa humilde. E o que eu quero hoje é exatamente isso. Porque quando você não entrega muito e as pessoas depois te conhecem, é tão mais legal, não é? As pessoas se surpreenderem com Mas essa você. tua transição foi perfeitamente natural e legítima. Até porque é preciso às vezes haver esse romper com aquilo que não se quer. Dá um contraste, Esse né? é necessário até para reafirmar uma identidade. E até te provares a ti própria que consegues fazer mais do que aquilo que era aquela menina. Pronto. Isso. E aí tens essa experiência, passas por isso tudo, mas depois ficas assim, ok, eu consegui fazer isto tudo, agora quem é que eu sou? E então foi aí que veio a tua verdadeira identidade e aí é que se percebe quem é quem. Porque existem as situações, estes contrastes, por vezes é o contraste da ganância. No teu caso foi de evolução. Ai, Entendes? É maravilhoso, diferente. é. É isto que é preciso E eu perceber. vejo mulheres de 45, quase 50 anos que ainda vivem. E eu consigo. E é rápido, eu Identificas. percebo, eu identifico rápido. Porque já estiveste lá e percebes Isso, agora. eu tive muito. Ainda bem. Eu sou grata, sabe por quê? Porque eu sei que eu consigo ir muito mais longe. Assim. Ontem eu fiz um exercício muito interessante que, enfim, você já sabe que eu sou bem ligada a Deus. E eu tava num momento de introspecção, assim, e eu me lembrei de duas pessoas. Não vou me emocionar, mas eu lembrei dessas pessoas que eu tinha tido um certo desentendimento, assim, lá atrás. E me veio uma convicção muito grande, assim, de perdão. Como peça perdão, peça Sim, perdão. e isso é importante. E ver essa convicção, e quando essa convicção chegou, eu só queria chegar em casa, tomar um banho, sentar e escrever essas duas mensagens. E eu não sabia o que eu ia esperar. Sim, nem. Isso que Sim, esperar, sim. né? Eu não sabia se elas me perdoariam, se elas me Sim, ignorariam. mas não é por aí. E eu fui tão humana, eu fui tão gentil nas palavras. Foi tão bonito o que eu escrevi que as duas responderam e eu pedi perdão. Eu falei, olha, me perdoa. E coisas que eu também fui ferida. Eu não me importei pro que me disseram, porque foi uma discussão. Mas eu fiquei tão feliz porque elas receberam o meu perdão, o meu pedido de perdão, e elas me perdoaram e ficou tudo bem, sabe? E se colocar nesse papel de humildade e de você Isso é ganhar consciência simplesmente. de que é normal, às vezes, Já pediu perdão? É tão fazermos. bom. Sim, É tão bom. constantemente. Eu acho que até todos os dias o meu marido às vezes diz, estás-me a pedir desculpa de quê? Assim, às vezes nem sei se magoei, então mais vale pedir logo desculpa. Olha, eu não sei se fiz alguma coisa errada, mas olha, peço já desculpa que é, que é para estar tudo bem. Mas pronto. Eu sempre tive muito esse hábito também de pedir desculpa e eu Sim. gosto de ver as pessoas sempre bem à minha volta, felizes, porque eu sou uma pessoa muito extrovertida. Sou uma pessoa muito comunicativa e eu faço muita palhaçada quando estou com pessoas que gosto e as pessoas são todas diferentes e às vezes eu posso estar num mood a brincar e a pessoa até pode estar num mood que não está com vontade da minha brincadeira e ficar chateada e é perfeitamente legítimo, até inconscientemente, nós magoarmos as outras pessoas e também não tem mal nenhum admitir isso, recepcionar e dizer, olha, desculpa, lá atrás ou, como aconteceu, ou houve uma situação na minha vida que eu se calhar não estive tão bem. Naquela altura tive, se calhar, os miolos desmiolados e olha, fiz uma coisa errada. Mas é tão bom reconhecer. Não, e está tudo bem. Agora, o pior é as pessoas entrarem num formato de que são sempre perfeitas, corretas e que o mundo exterior é que está errado. Esquece o que o outro falou, vai lá, seja a primeira, entendeu? Não. E voltando um pouquinho ali, que eu queria também, né, saber um pouco mais sobre isso, eu acho que o pessoal também vai gostar. Quando uma pessoa pensa em criar uma marca, o que geralmente elas pensam que precisam
precisam, E o que é né? que elas E o que de fato assim. deve fazer. Por norma, as pessoas vão para a parte da estratégia e da técnica. E pensam que é isso que é o fundamental. Se eu tiver uma boa técnica, uma boa fotografia, eu vou ter a melhor marca do mundo. Não. Primeiro é ser e não parecer. Isto é o mais importante. Porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em parecer. Ser algo que no fundo não são. E se elas conseguirem perceber que primeiro se trabalha o seu interior, o seu autoconhecimento, aquelas viagens profundas de se perceber como é que ela gosta de estar na vida e o que é que ela está a fazer que efetivamente não gosta, então que mudanças tem que fazer. Isto vai tornar aquela marca autêntica. E sempre, que eu prezo muito, e achei engraçado tu falares nisto tantas vezes, eu prezo muito a humildade. E as pessoas muitas vezes também, que já tive muitas clientes, e de certeza que também já deves ter tido, quando estamos no acompanhamento, fazemos com que a pessoa eleve e a pessoa deixa a humildade não sei onde, fica ali num ego e depois até, já tive o que precisava de ti, agora eu já não te conheço. É incrível como eu gosto de observar estas coisas. Isto para mim, antigamente eu sofria, porque eu sou muito emocional. Houve uma fase da minha vida que eu ficava, tipo, magoada. Melancólica, né? Assim, mas porquê? Mas eu o que é que eu fiz de errado? Não sei o quê. Mas eu acho que isso é da essência do artista, né? O artista sim. Mas eu ficava imenso preocupada, que eu é que tinha errado. O problema não estava em mim, não é? As pessoas todas têm percursos e caminhos diferentes. Nós, quando entregamos, temos que entregar com muito amor. Porque depois há situações que nós começamos a questionar a nossa própria identidade de, eu se calhar já não posso dar tanto para a próxima. Não, nós temos que dar sempre aquilo que tivermos que dar. Agora, como é que o outro recepciona? Isso é outra história, já não nos compete a nós preocupar. Exato. Se vai recepcionar bem, usar bem em seu prol, continuar a alavancar humilde, excelente. Se não o fizer, excelente à mesma, porque o meu papel está feito. A minha informação foi passada da melhor forma que eu fiz, porque eu passo a informação e o conhecimento sempre 100% amor para toda a gente. Não faço diferenciação nenhuma. Mesmo que a pessoa ao início já me pareça conflituosa e complicada. Eu costumo dizer, este vai ser um caso difícil, mas temos que educar. Assim, isso me veio agora, tá? Porque é uma novidade aí que a gente tá observando, tá acontecendo um movimento, acho que sim, no mercado da criação de marcas, inclusive, acho que vai sofrer um grande impacto. A Pantone lançou a nova cor, né, do ano. Sim, da estação. Exato. E a cor simplesmente não é cor, né? E você, como especialista, né, em criação de marca, como que você está enxergando tudo isso? O que está vindo por aí? Está a existir um pedido, digamos, universal de calmaria e de pouca extravagância. Minimalismo. Entrar mais no minimalismo e mais na veracidade, autenticidade, posicionamento neste sentido. Porque muitos querem posicionar e falam muito, o que é isto, o posicionamento? Eu quero me posicionar, eu não sei como é que é posicionar. O posicionamento está cá dentro, não está numa cor. É simples. Simples. Tu não precisas estar aí cheia de dourados, apesar de eu gostar de dourados e trabalhar o dourado. E nem com um blazer, né? Eu estou com esse blazer, estás gente, super simples e bonito, mas... e tu tens a tua identidade. Tu criaste uma identidade. Isso é meu, não é um personagem. Sim, entende? É teu. E engraçado que eu transito por vários... Tem dias que eu tô com uma saia longa e um chinelo, no outro dia eu tô de camiseta, no outro dia eu tô de blazer. E é interessante isso, todos os meus amigos falam, vamos ver qual vai ser a de hoje, né? Mas eu gosto disso, assim, e isso que você falou é bem interessante, eu acredito que seja isso mesmo. Eu acredito que é um pedido de... É como se as pessoas estivessem... eufóricas. Pedindo está tudo eufórico. Pausa. As pessoas têm que parar um bocadinho, e quando eu digo parar nós muitas vezes trabalhamos mais na nossa introspeção. Escrever um livro, eu tive 1 ano a escrever o meu livro e parecia que estava mais calma e mais quieta das redes sociais. Estava sempre a trabalhar, estava a fazer um propósito. E às vezes, quando estamos mais quietinhos, há mais ideias que aparecem, há projetos novos, eu tenho bonitos. insights o tempo todo. Minha cabeça não para. Eu até brinquei hoje, gravando alguns vídeos, que eu tenho insight a cada 1 minuto, gente. É a criação, é o útero feminino, mexe. Como que pode? Estás sempre a criar. E por isso que entra no meu Instagram, tem várias notas. Eu coloco, eu realmente escrevo aquilo. Você vai ver que tem vários textos com a data, né, das notas, e eu
eu penso e eu logo escrevo, né? Na hora, assim, porque depois eu sei que eu utilizo isso para outras coisas. Mas é uma coisa também que eu acho que vai entrar nessa vertente que a gente também estava agora falando. Você acredita que tem alguma tendência? Na verdade, não só o fato de desacelerar, mas você acredita que nos próximos tempos, nos próximos anos, as marcas vão precisar se moldar a algum tipo de novidade, tem algo surgindo aí que você acredita que vai ser resgatado lá de trás? Você que já estudou tanta história. Eu acredito que, respondendo à tua questão, que vão existir, eu vou falar isto não querendo ser muito chocante, mas não há outra forma de dizer, vão existir muitas marcas que vão cair pela sua falta de autenticidade e vão dar lugar às autênticas. Existem marcas muito, digamos, parece que estão muito lá em cima, não é? Com milhares de seguidores e parece que vendem muito e que estão no auge. Você está falando agora de marca pessoal, Marca né? pessoal. Pessoas que estão ali Pessoas que no digital. estão ali, que parece, lá está, o parece vem à tona, que Mas o acho que parecer isso já já está não vai. acontecendo. Sim, só que para o ano a tendência, digamos assim, até mesmo a nível numerológico e astral, é que vai existir uma queda e que realmente a parte energética das pessoas que se conectam com algo ou alguém vão começar a perceber que eu já não me identifico com aquela pessoa, com aquela marca, com aquilo que ela faz. Às vezes nem sabem bem porquê e não se identificam. E então isto acaba por dar lugar a pessoas que começam realmente a trabalhar bem a sua autenticidade. A nível da tua questão, do que é que poderá estar aí novo para as pessoas fazerem, se eu fosse dizer, isto não tanto como a moda, agora está na moda a cor ou o Pantone tal, e se toda a gente for aderir àquele Pantone, aí também volta-se a perder a identidade, não é? O Pantone, que quando se começa a lançar, é como se fosse uma semente psicológica, de acalmar e etc. Mas o que é certo é que cada pessoa tem a sua cor e tem que respeitar ter essa cor, porque até ter essa cor tem um significado. Não é? Como nós estávamos ali um pouco a falar, já a cor que vai chamar o infantil ou o seu interno que ainda não está bem trabalhado, mas se naquela fase de vida tem que usar aquela cor, vai ter que usar, porque faz parte também do seu processo. O processo de autoconhecimento, né? Cada um tem o seu processo e a sua identidade e se identifica mais com isto que aquilo. E se hoje você tivesse que resumir o seu trabalho, né, e o seu propósito em uma frase, assim, qual seria? Abrir consciência através do amor, coração, porque o meu foco é muito o coração, e com uma ferramenta grande que é o conhecimento histórico. Quando nós entramos num conhecimento histórico e recebemos com o coração, a nossa mente vai saber usar muito melhor. E se tivesse que escolher para almoçar com uma pessoa hoje, qual seria? Jantar ou almoçar? Uma pessoa. Como? Não percebi. Se você tivesse que hoje sair para jantar ou para almoçar ou para, enfim, com alguma pessoa, qual seria essa pessoa? Tenho uma amiga minha que eu gosto muito e por acaso essa pergunta trabalho com ela, vem-me assim à cabeça de repente. Não, então, mas é uma resposta sincera ou não? É muito sincera. Ok. É uma pessoa com que eu trabalho, por acaso está dentro também das minhas mentorias e tenho muito orgulho naquela mulher, ela tem alavancado imenso. O nome dela é Alice Lazare, ela é francesa, é metade francesa, metade portuguesa, e ela chegou de Paris há mais ou menos 2 anos e começou a luta do zero, após os seus 50 anos, e ela é maquilhadora profissional e ela está espetacular, mediante aquilo que eu encontrei. A Alice agora tem quantos? Eu não quero dizer uma idade errada, mas acho que é cerca de 54, mais ou menos. Recomeçar nessa idade. Sim, e ela já estava no Fashion Paris, não sei o quê, estava super bem alocada. E começar daqui, em Lisboa, do zero, é doloroso, não é? A todos os níveis, e com a idade, e tudo pesa, e ela estava-se a sentir assim, muito em baixo. E agora adoro ver como ela está. E então fácil. Acho que isso resolver o seu problema, está muito fácil. Criou o amor genuíno que eu tenho por ela, não é? Então esse problema está bem fácil. Onde ela está? Ela está cá em Lisboa. Então, já chama para jantar hoje. Vou sair daqui e vou dizer ela. Acho que devia fazer isso, tá? Vou jantar contigo hoje, tão bonito. Sim, foi gira a tua questão. Sim. Eu vou te falar. Porque foi ela que veio à cabeça. Não, mas é porque essa pergunta, ela diz muito sobre a personalidade da pessoa.
Eu já tive pessoas que responderam coisas desde Deus a um político. Fala muito Ah, sobre a ok. pessoa. É Sim, muito bonito você falar que é uma amiga, assim. Poucas pessoas sim. falam. Geralmente sempre É a alguém empresa... inalcançável, tipo o Cristiano Ronaldo, assim. Isso! Geralmente é... é isso aí. Pois. Teve, né? Não. Teve várias. Sim, sim, entendi. Enfim. E, nossa, eu gostei tanto. Você me ensinou tanto. Você é tão maravilhosa, tão profunda. Se Obrigada. precisa tanto de pessoas assim como você. Obrigada. Porque falta, né? Nós estamos vivendo numa superficialidade que as pessoas não conseguem mais olhar o profundo, sabe? Eu admiro muito isso. Eu acho que a gente se identificou talvez por esse motivo. Sim. Eu agora não tenho E dúvidas. ah, sim, eu sou bem profunda, melancólica, eu sou. Aham. Mas eu queria que você deixasse uma última mensagem, né, assim, para as pessoas e que você desse um conselho, mesmo uma mensagem assim de se elas hoje fossem criar uma marca do zero, se elas realmente quisessem se posicionar de forma mais assertiva, qual é o conselho que você deixaria para as pessoas hoje? O conselho que eu dou é primeiro se conhecerem interiormente, criarem uma identidade que é a vossa, não é? Própria, mas ir à busca dessa identidade com um propósito. E ao sentir esse propósito, só e simplesmente agir em conformidade com toda a humildade e consciência de que também são seres humanos e podem errar, e o errar é o, digamos, o fundamental para aperfeiçoar. Bonito, muito bem, obrigada. Eu estou muito Obrigada, feliz de você obrigada. ter vindo, de estar aqui comigo hoje. E vamos nos despedir, né? É isso, gente. Ficamos por aqui. Um beijo grande e até a próxima.